Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui dessa plataforma. E antes de começar esse vídeo, antes de mais nada, nosso ritual padrão, desce aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita conversa, vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar aí sobre teorias ácido-base modernas. Vamos nessa! Então galera, trazendo para cá, olha só, a gente vai falar sobre as principais teorias ácido-base e vamos discutir aí um pouquinho sobre as características de cada uma dessas teorias, tá bom? Eu preciso lembrar para vocês que essas teorias, elas não têm uma teoria correta e as demais erradas. Essas teorias, elas se complementam. E a partir dessa complementação, a gente consegue entender qual teoria se adequa maior àquele sistema que você está analisando, aquela reação química que você está analisando. Então, basicamente, nós temos três teorias. A teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e Lowry e a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, ela se caracteriza como uma teoria mais completa, que vai englobar tanto a teoria de Arrhenius, como vai englobar também a teoria de Bronsted e Lowry. Então, nós vamos comentar sobre elas aí ao longo da aula. Falando da teoria de Arrhenius, que foi a primeira, ela também pode ser chamada de teoria dos sistemas aquosos. Ela foi prescrita lá em 1887. E ele diz para a gente o seguinte, ó, que ácidos são substâncias que em solução aquosa, então essa é a principal limitação da teoria de Arrhenius. A principal limitação é porque ele tinha que ter um sistema aquoso. Esses ácidos eles sofrem ionização produzindo íons H+. Detalhe, tio Rafas, o que é a ionização? Ionização nada mais é do que uma reação química. Por quê? Porque nesse caso aqui da ionização, galera, a gente tem uma relação entre átomos que não perderam elétrons. Eles acabam tendo uma diferença de eletronegatividade com seus compostos, né, com seus outros ligantes, e por isso eles apresentam essa característica. Então, a ionização ela acontece com substâncias ácidas, especialmente porque essas substâncias elas são compostos covalentes, perfeito? São compostos covalentes. Pelo fato de serem compostos covalentes, elas sofrem ionização e não dissociação. Então, ionização é a formação de íons. Esses íons não são verdadeiros, porque, por exemplo, o hidrogênio ele não perde realmente o elétron, tá? Existe uma diferença de eletronegatividade entre ele e o iodo, por exemplo, no caso do ácido iodídrico. Mas ocorre uma reação química porque existe essa diferença eletrônica, essa diferença entre cargas eletrônicas, tá? Quando a gente vai representar essas equações, na verdade, essas equações elas podem ser representadas de forma completa ou simplificada. Não existe a forma correta, essa correta, essa errada. Não existe isso. O que existe é que algumas reações a gente mostra o íon hidrônio, como é o caso dessa daqui, onde eu estou demonstrando para vocês o íon hidrônio. E o que é que está acontecendo aqui? Ó? O H+ é liberado pelo ácido, né? Esse H+ é liberado pelo ácido. A água recebe este H+, formando o íon hidrônio e ficam os íons cloreto em solução. Mas eu também posso fazer isso de forma simplificada. Represento como um sistema aquoso que libera H+ e Cl-. Essa forma de simplificar aqui a gente usa muito mais para quando a gente está trabalhando com sistemas rápidos e por aí vai, beleza? Já a teoria de Arrhenius, ela também fala sobre as bases, tá bom? O que é que são bases para Arrhenius? Bases para Arrhenius, pessoal, são substâncias que podem sofrer dissociação ou ionização. O que seria, tio Rafas, dissociação? Dissociação seria para compostos ou bases iônicas, perfeito? Bases iônicas. Nesses casos, galera, essas bases iônicas são formadas por metais e ametais. Como esses metais realmente têm eletropositividade, que é uma tendência muito grande de realmente perder elétrons, a gente diz que ela sofre dissociação. Mas também existem as bases moleculares, como é o caso da amônia quando reage com a água, que ela forma o íon amônio mais um hidroxila livre. Então, nesse caso, você tem aí a formação também de uma base de Arrhenius, porque libera hidroxila em meio aquoso. Lembrando que a principal limitação dessa teoria de Arrhenius nada mais é do que ser em sistemas aquosos. E aí nós chegamos na teoria de Bronsted e Lowry, que ela vai contemplar agora conceitos um pouco mais amplos. Para Bronsted e Lowry, o que é um ácido? Ácido é um doador de próton, e aí ele chama esse próton de H+. Enquanto que a base é a substância capaz de receber esse próton, que também nesse caso é o H+, tá certo? Então, exemplo, o HCl aqui está doando este H+, esse próton para a água. Então, o ácido clorídrico ele vai agir como um ácido realmente, e a base vai ser a água. A água vai reagir, vai funcionar nessa reação como uma base.
Então tem o ácido liberando o próton e a base recebendo esse próton, tá certo? Uma coisa importante relacionada à teoria de Bronsted-Lowry é que nós temos o que nós chamamos de parácido base conjugado. Ou seja, um ácido, quando ele reage com uma base, ele forma a sua base conjugada. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa reação de baixo, que ela é um pouco mais fácil de se entender. Então, eu tenho o HCl reagindo com o NH3. Então, ele doa esse H+, perfeito? Ele doa esse H+. Quando esse H+ é doado, ele vai formar sua base conjugada. Então eu tenho, ó, ácido, que foi quem doou o próton, nesse caso o HCl, e eu vou ter a sua base conjugada. Quem seria a sua base conjugada? Isso mesmo, o Cl-. Da mesma forma, a gente faria isso com a amônia. Então, por exemplo, no caso da amônia, nós teríamos a base, que nesse caso é o NH3, e nós temos o seu ácido conjugado, que nesse caso é quem? O NH4+. Então, por que é que a gente tem o NH3 como uma base? Porque ele foi capaz de receber o hidrogênio, tá certo? Ele foi capaz de receber esse hidrogênio, portanto, ele se comporta como uma base. Lembrando, se eu sou um ácido muito forte, a minha base conjugada é fraca. Se eu sou uma base muito forte, meu ácido conjugado também é fraco. Então, a tendência é que você tenha a reação entre ácidos e bases mais fortes, para formar bases e ácidos conjugados mais fracos, perfeito? Então, a gente tem essa força relativa dos ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, um ácido forte forma uma base conjugada fraca, enquanto que um ácido fraco forma uma base conjugada forte e vice-versa, perfeito? Então, é importante lembrar disso na hora de fazer todas as características de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. E além disso, nós temos substâncias anfóteras. O que é que seriam substâncias anfóteras, tio Rafas? Seriam substâncias que apresentam a capacidade tanto de se comportar como ácidos, como de se comportar como bases, tá bom? Então, se você observar aqui a água, quando ela reage com o HCl, ela se comporta como uma base, porque ela recebe o hidrogênio. Perfeito? Mas quando ela reage com a trietalamina, né, ou trietilamina, ou trietanolamina, tanto faz, ela se comporta como um ácido, né? A trietanolamina recebe o hidrogênio e quem doa esse hidrogênio, esse próton, na verdade, é a água. Então depende muito de com quem ela está reagindo. Se ela está reagindo com um ácido mais forte que ela se comporta como uma base. Se ela está reagindo como uma base mais forte que ela se comporta como um ácido. E essas substâncias que têm esses caracteres de tanto se comportar como ácido e base, dependendo da relação, são chamadas de substâncias anfóteras ou anfipróticas. Perfeito? E aí nós chegamos em características importantes dessas substâncias anfóteras. Por exemplo, o ácido carbônico ele participa de equilíbrios que estão dentro do nosso sangue, especialmente em equilíbrios tampão, né? O que mantém o nosso sangue funcionando com um pH ali que pode ser alterado dada a entrada de substâncias, mas que ele não vai sofrer com isso. E aí você vai ter essas substâncias anfóteras, que podem se comportar como ácidos e bases, a depender da relação que você está estudando, perfeito? Então, nesse caso, você tem aí um ácido, que quando ele reage com a água, ele acaba doando esse hidrogênio, mas quando ele está na presença de HCl, por exemplo, ele se comporta como uma base. Então, ele mantém o pH do seu sangue de maneira fixa, né? De maneira que outras substâncias, a depender, claro, da concentração, não agridam essa relação entre o pH do seu sangue e a necessidade de equilíbrio, ok? E aí nós chegamos na teoria eletrônica de Lewis. Lewis ele já não fala mais em prótons, ele está falando agora em par eletrônico. Então, ácido é toda espécie química que doa um par de elétrons, ou seja, que tem um par de elétrons disponível, e base é toda substância que recebe, né? Aliás, que doa esse par de elétrons para um ácido. Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender. Primeiro que para você saber que a teoria de Lewis funciona, você precisa ter par de elétrons disponíveis, tá? Você precisa ter um par de elétrons. Não tem como você participar da teoria de Lewis se você não tiver elétrons disponíveis, tá? Então a água tem dois pares de elétrons disponíveis, então ela pode doar esse par de elétrons se comportando como uma base de Lewis. Enquanto que o hidrogênio do HCl tem a tendência de receber este par de elétrons. Portanto, ele se comporta nesse caso como um ácido de Lewis, porque tem a capacidade de receber esses elétrons. A gente pode observar isso também, por exemplo, na reação da prata com a amônia. Se a gente observar aqui nessa reação, ó, a amônia tem um par de elétrons disponível que pode doar esse par de elétrons, que pode emprestar esse par de elétrons para a prata, que tem a capacidade de receber. Portanto, o nitrogênio é uma base, enquanto a prata é um ácido.
Existe uma característica que a gente usa lá em reações orgânicas que é super interessante, que é o termo nucleófilo e eletrófilo. Então, os ácidos de Lewis eles são chamados de eletrófilos pelo simples fato deles apresentarem uma afinidade muito grande pelos elétrons. Na maioria das vezes eles são positivos, então automaticamente eles têm uma afinidade muito grande por elétrons. Enquanto os nucleófilos, que são as bases de Lewis, eles têm uma afinidade muito grande por carga positiva. Então, por isso são chamados de nucleófilos, tá certo? E a gente pode dizer que as teorias ácido-base elas se complementam da seguinte forma. A teoria de Arrhenius ela é mais restrita, enquanto a gente tem a de Bronsted e Lowry, que engloba todos os ácidos e bases de Arrhenius, e a de Lewis, que engloba todo mundo. Então a gente diz assim, ó, um ácido ou uma base de Arrhenius, eles também serão de Bronsted e Lewis, enquanto que um ácido ou uma base de Bronsted são de Lewis, mas nem sempre são de Arrhenius, enquanto um ácido ou uma base de Lewis, eles podem não ser de Bronsted e podem também não ser de Arrhenius, perfeito? Então, gente, era isso. Falando aí sobre teorias ácido-base, nós vamos ter mais aulas falando desses conceitos, especialmente dos conceitos de Arrhenius. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, clica aqui no botãozinho de gostei, deixa aquele like, interage aqui com o canal. O YouTube gosta quando vocês interagem aqui e manda meu vídeo para mais pessoas, então não esquece de interagir. Não esquece de me seguir também em todas as redes sociais, tá? Então me segue nas redes sociais, fica por dentro de tudo que a gente tá junto sempre. Um beijo e um queijo, até a próxima aula, se Deus quiser.